João e hoje eu tô aqui com meu amigo Paulo pra gente começar a nossa abertura da nossa queridíssima Geocopa. Isso porque, inspirado nessa energia gostosa de Copa do Mundo, a gente do LECP decidiu fazer vídeos apresentando curiosidades geológicas e geográficas dos países que vão jogar contra o Brasil na Copa do Mundo lá no Catar e fazer a comparação desses países com o Brasil. Porém, a real e verdadeira abertura da Geocopa aconteceu lá no nosso Instagram, falando sobre curiosidades geográficas e geológicas do Catar. Então eu convido você a pausar esse vídeo agora e ir lá no Instagram e pesquisar @geo.oficinas. Mas já faz isso agora, porque eu sei como você é. Te conheço. Tá achando que é brincadeira? Eu sei que se você deixar lá pro final, você vai esquecer. Então vai lá, pesquisa @geo.oficinas, segue a gente no Instagram para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no LECP, segue a gente aqui no YouTube, deixa o like nesse vídeo e deixa o seu comentário para apoiar o nosso trabalho, que isso ajuda muito. Então, para começar aqui a Geocopa no nosso canal no YouTube, eu e meu amigo Paulo vamos apresentar curiosidades geológicas e geográficas da Sérvia e comparar elas com o Brasil. A Sérvia, conhecida também como República da Sérvia, é um país que fica localizado no leste da Europa, pertencente à Península Balcânica ou Balcãs, e até 2006 pertenceu à ex-República da Iugoslávia, como parte da Confederação Sérvia-Montenegro. A Península Balcânica se caracteriza por apresentar um emaranhado de vales estreitos e planícies pouco extensas, tudo isso por causa do seu relevo montanhoso. O Brasil também possui península como a Península de Itapajipe e a Ponta de Humaitá, ambas localizadas em Salvador, Bahia. Mas diferente da península da qual faz parte a Sérvia, as faixas de terra que avançam para o mar no Brasil são muito pequenas e de relevo bem diferente da Sérvia. Pois, para quem não estava sabendo ou esqueceu, península significa que o território é quase todo rodeado de água com uma faixa de terras imersas utilizadas para chegar ao interior do continente. Mesmo a Sérvia fazendo parte de uma península, ela faz parte da faixa de terra que faz ligação com o continente e por isso não tem saída para o mar, como podemos ver na imagem. Ainda falando da geografia do país, como visto na imagem, ela faz fronteira com Hungria ao norte, Romênia e Bulgária a leste, Macedônia ao sul, Albânia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina e Croácia a oeste. O país tem mais de 88 mil km² de extensão territorial, menor que o estado de Santa Catarina, aproximadamente 96 mil km². Em relação à natureza, na parte plana da Sérvia, são vistas estepes e regiões montanhosas, floresta mista, contrafortes, são cobertas por floresta de carvalho. Falhas e abetos assentam um pouco mais alto. Além dessas árvores, se encontram abetos, fresco, córrego, castanheiro e muito mais. Com margem da ameixa e vinha são cultivadas em áreas agrícolas. A natureza da Sérvia é rica não apenas em vegetação, mas também em animais. Em grande parte, a razão para isso é a geografia da região. Os habitantes da floresta são tradicionalmente veados. Na planície, javalis e lebres ficam à vontade. As cegonhas brancas e pretas dividem o céu com aves de rapina, como águias e pipas. Os rios estão cheios de peixes comerciais, o gado foi introduzido no país, bem como cabras e ovelhas. Atualmente, o governo do país cuida da conservação dos animais silvestres, organizando para eles áreas protegidas. Ao contrário da Sérvia, que possui bastante cuidado em preservar animais silvestres, infelizmente no Brasil ocorre uma triste realidade. De acordo com informações divulgadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, são mais de 1.000 espécies de animais silvestres em risco de extinção no Brasil. As principais causas do desaparecimento são o tráfico de animais, desmatamento, queimadas, caça predatória e poluição. A Sérvia possui características interessantes que merecem ser conhecidas, mas como são muitas, escolhemos duas para falarmos aqui: Kopaonik e Fruška Gora. Kopaonik é uma cordilheira localizada na Sérvia e em Kosovo. O ponto mais alto é o Pico de Peniche, com 2.017 metros. A parte central do Planalto Kopaonik foi declarada Parque Nacional em 1981, que hoje cobre uma área de 121,6
km², estendendo-se por 75 km e 47 milhas na direção norte-sul, entre o rio Labe e Šibenik, no sul, e Georgienica, no norte. Kopaonik é uma das maiores e mais longas montanhas da Sérvia, pertencente à região de Raška. O maciço montanhoso de Kopaonik inclui as montanhas de Kopaonik, Renji, Koši e Stolov. O pico de Pench, com 2.017 metros, 6.617 pés, é o ponto mais alto da montanha. Kopaonik tem um clima continental, com verões frescos e invernos longos e frios, com nevasca abundante. A temperatura de neve vai de novembro a abril, com cerca de 200 dias de sol. Kopaonik foi atingido 5 vezes por terremoto de cidade Mekelle 7 a 8 entre 1978 e 1985. O terremoto de 1983 teve uma intensidade de 8 grave e afetou 7 aldeias, deixando 200 desabrigados e 1.200 edifícios e residências danificados. Devido às suas ricas minas, Kopaonik foi originalmente chamada de Silver Mountain, Montanha de Prata. Esse nome também foi usado pelos romanos, venecianos e otomanos. Seu nome atual, originalmente Kopaonik, também está ligado à mineração de minério, pois vem de Kopasz, serve para escavação. Em 1981, devido à sua localização, clima, florestas ricas, variedades de ervas e área para férias e recreação, 126 km², 46,74 milhas², da cordilheira foram proclamados Parque Nacional. O Parque Nacional está situado em uma região relativamente plana, a uma altitude de cerca de 1.600 metros, 5.577 pés. Este planalto central de Kopaonik é chamado de Suvorujje, cercado por picos de montanhas. Ao norte e noroeste desses planaltos tem-se Bench Kopaonik, que é a localização do spa Georgienica Bench, cujas águas do nascente forte atingem a temperatura de 88 graus Celsius, 190 graus Fahrenheit. Diretamente abaixo do planalto Suvorujje começa o vale do rio Samoskovica, com sua vertente íngreme e umas corredeiras, quedas e gargantas. Kopaonik tem mais de 200 dias de sol por ano e mais de 160 dias cobertos pela neve. Há também as quedas de Jelovac, uma das mais altas da Sérvia. Já no Brasil, nós temos a Cachoeira da Neblina, com seus impressionantes 450 metros de altura. A cachoeira está localizada nas nascentes do rio Soberbo, na parte alta do maciço da Serra dos Orcos, entre os municípios de Teresópolis e Petrópolis. O local da cachoeira é de difícil acesso e só pode ser feito por meio de expedições autorizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, órgão gestor do Parque Nacional. Kopaonik tem vários mirantes naturais excelentes: Suvorujje, Gobeja, Kerema, Grubavica, Vukovar e Treska. Em um dia claro, podem ser observadas montanhas distantes de Montenegro, Bulgária e Albânia. Existem 13 localidades dentro do parque que são declaradas em reservas naturais restritas: Bačka Reška, Belistene, Vukovar, Gobeja, Duboka, Žekovi, Jelac, Šilovanik, Kozistene, Ionje, Metode, Samoskovica, Reška e Suvorujje. Já o Fruška agora é uma montanha que fica no norte da Sérvia, se estendendo até o leste da Croácia. A maior parte dessa montanha é administrativamente parte da Sérvia mesmo e corresponde ao parque nacional mais antigo do país, sendo declarado em 1960 e possuindo uma área de 266,72 km². Outros nomes dados para a região são Joia da Sérvia, por conta da sua paisagem primordial e dos seus importantes esforços de proteção, e Montes Athos Sérvios, porque serve como lar para um grande número de mosteiros ortodoxos.
Já aqui no Brasil nós temos a ARPA, Programa de Áreas Protegidas da Amazônia. A Amazônia recebe grande atenção mundial por conta da sua importância no ecossistema mundial. Sendo denominada por muitos como o pulmão do mundo, você consegue entender a importância que essa região possui para o mundo e também o impacto que qualquer tipo de desmatamento pode causar na região. Que, por sorte, esse desmatamento ainda não chegou perto de devastar a área. As pesquisas apontam que entre os biomas brasileiros, a Amazônia é aquele que possui maior área de conservação, correspondendo em torno de 17% das áreas de unidade de conservação de responsabilidade federal. Voltando para o Parque Nacional Frusca agora, ele possui uma rica fauna fóssil e também quase 90% da sua área é completamente arborizada. As espécies de árvore predominante incluem tilha, carvalho e faia. Ao todo, essa montanha possui 1.500 espécies vegetais, sendo 200 delas protegidas. E também existem 400 espécies de fungo, demonstrando assim a importância da biodiversidade dessa região. Em 2016 ocorreu um corte massivo de árvores na floresta da região, de uma área de aproximadamente 10 hectares, sendo assim um dos maiores cortes da história. A administração do parque afirmou que iria plantar no lugar das árvores derrubadas uma espécie de carvalho autóctone, ou seja, natural do país. Porém, nunca foi plantado nenhuma árvore no lugar, por mais que o governo da Sérvia afirme que tenha sido plantado esses carvalhos. E no lugar das árvores que foram derrubadas, cresceu um grande número de arbustos de gafanhoto escuro. E de novo, em 2019, ocorreu um outro corte massivo de árvores na região. Dessa vez, os cortes foram feitos de uma forma aparentemente indiscriminada, sem as devidas notificações sobre quais árvores estavam sendo cortadas e quem era o responsável por esse corte. Bom, tô voltando aqui do outro dia porque tem um problema na minha câmera e por isso que eu tô com roupa diferente, então por isso não estranhe. Mas vamos continuar o que a gente estava falando. Esses cortes que aconteceram em 2019 foram responsáveis por destruir trilhas e marcas de orientação. Além disso, as seções de cortes da floresta não estavam devidamente protegidas e algumas foram feitas de forma completamente errada. Por exemplo, as faias foram cortadas e embora as planilhas dissessem que só carvalhos tinham sido cortados. E essa madeira que foi cortada foi transportada e vendida fora do parque. De acordo com a organização do parque, esses cortes foram uma ação planejada, já que, de acordo com eles, o parque tem que pensar na parte econômica. Além disso, afirmaram que essas árvores cortadas seriam plantadas mais tarde. Alguns membros da comissão de planejamento dessas ações ainda disseram que algumas árvores que tinham que ter sido cortadas não foram cortadas, já que essas árvores estavam sendo cortadas por conta da idade e mais de 80% das árvores do parque possuíam mais de 80 anos de idade. E apenas 3% da floresta possui uma proteção estrita, cerca de 800 hectares. As árvores foram cortadas na orla dessa área, limpando os terrenos que a rodeia. Os cidadãos responderam que a floresta não é uma fazenda de árvores onde as árvores simplesmente deveriam ser substituídas e que as florestas protegidas não podem ser percebidas como matéria-prima. O diretor do parque disse que não sabe exatamente quantas árvores foram plantadas e cortadas, mas números publicados pelo parque em 2018 disseram que em um tempo indeterminado 50.000 árvores foram plantadas, mas 100.000 foram cortadas. Além disso, os planos do próprio parque de 2019 planejavam 200 vezes mais dinheiro investido para o corte das árvores do que para o plantio de novas árvores. E falando sobre biodiversidade, espécies de insetos protegidas incluem o anel dourado de bacãs, certas espécies de libélulas, moscas de flores e o besouro terrestre húngaro, que já foi extinto em alguns outros países da Europa. O Parque Nacional também é habitat para 13 espécies de anfíbios e 11 de répteis, 14 dessas espécies que são protegidas. Entre essas protegidas está a salamandra do fogo e a víbora europeia. O parque também abriga 211 espécies de pássaro, e o símbolo do Frusca agora é a águia imperial
colonial. Hoje, essa espécie infelizmente só possui 2 ou 3 casais reprodutores restantes. Também existem 60 espécies de mamíferos, das quais 17 são protegidas, incluindo aganaz comestível, mata do pinheiro europeu, doninha do mar e musaranho marinho mediterrâneo. Das 30 espécies de morcego que vivem na Sérvia, 15 habitam a montanha e todas estão sob proteção estrita. Em janeiro de 2018, pela primeira vez, após a década de 1960, muflões adicionais foram introduzidos no parque. 30 animais foram realocados da Eslováquia, aumentando o número de muflões no parque para 70. Então assim acaba a nossa primeira partida da Geocopa. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem ficado até aqui. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, caso você tenha gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque isso ajuda demais a gente. E a gente fica aqui torcendo para o nosso Brasilzão ganhar essa partida na Copa. Em nome de todo mundo do LECP, eu agradeço a atenção que vocês deram a esse vídeo.